Caro catequista, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para que nós possamos fazer essa caminhada meditando, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje, se Deus quiser, nós vamos fazer aquele voo panorâmico, de modo especial, sobre o Novo Testamento, para nós encerrarmos essa nossa primeira etapa e continuarmos nossa formação em outros assuntos. Mas só relembrando, que nós já havíamos refletido nesse sobrevoo que nós fizemos sobre o Antigo Testamento, Nós vimos sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a figura de José, que foi aquele que faz a ligação da ida do povo de Israel para o Egito, Então essa é a importância da figura de José. Nós vimos a importância de Moisés, chamado para libertar o povo escravo lá no Egito, conduzir o povo pelo deserto. Moisés, que não entrou na Terra Santa, apenas avistou. Aquele que conduziu o povo para a Terra Santa foi Josué. E Josué foi aquele que conduziu o povo até chegar na Terra Santa. E depois de Josué, com a sua morte, nós tivemos a figura dos juízes, que eram aqueles que mantinham o povo unido e, acima de tudo, reuniam o povo para defender os seus territórios contra os povos vizinhos. O último juiz foi Samuel, e Samuel foi aquele que, como último juiz, ungiu o primeiro rei, Saul. E com os reis surge a figura dos profetas, Profeta que eram aqueles que mantinham a consciência do povo, não deixando o povo se esquecer da importância da fidelidade à lei e à aliança com Javé. Mas, para podermos adentrar no assunto de hoje, vamos ouvir uma música para alegrar o nosso coração. Aqui estou diante de ti, para te dizer, Senhor. Aqui estou diante de ti, para te dizer, Senhor. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és para sempre, Deus. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és para sempre, Deus. Nós viemos te adorar e contemplar tua glória. Nós viemos te adorar e contemplar tua glória. Nós viemos, Deus, nós viemos te adorar e contemplar tua glória. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és para sempre, Deus. Maravilhoso és, digno tu és, soberano és para sempre, Deus. Então, caro catequista, vamos lá. Nós vimos ao longo desses dias que Deus, desde a criação, desde lá quando Ele cria Adão e Eva, Deus ele faz essa aliança com o seu povo, procurando ser sempre fiel. E nessa busca de ser fiel a esse povo, Deus liberta o povo da escravidão, dá a terra prometida, lhes dá a lei, para que eles possam ter uma vivência moral, não podemos esquecer disso,
que os nossos pais na fé e a nossa religião é uma religião que preza a moralidade, a ética dos nossos costumes, né? A nossa religião, ela preza isso, não só o culto, mas a nossa vivência. E também esse Deus que fez isso tudo, né? Foi fiel, que libertou, que deu a terra, que deu as leis. Esse Deus esperava que o povo fosse fiel, que esse povo pudesse amá-lo cada vez mais. Mas ao invés disso, quanto mais Deus era fiel a esse povo, mais esse povo se demonstrava infiel àquilo que Deus pedia. E então vem a figura dos profetas, né, justamente para relembrar o povo, para mostrar ao povo a importância dessa fidelidade a esse Deus que ama, a esse Deus que protege, a esse Deus que se compromete. Então o profeta é aquele que não deixava o povo se esquecer do compromisso, né, que eles tinham firmado para com Deus, nessa aliança firmada, né? Lembrando que a aliança é feita entre duas pessoas, e aqui no caso entre Deus e o povo. Ontem, né, Deus falava através dos profetas, né? Está lá no Antigo Testamento, né? Deus que sempre utilizava o profeta para chegar até o povo. Mas esse Deus que ama tanto esse povo, ele quis estar mais próximo, né? Chegar mais perto, procurou uma forma de se revelar melhor, de se doar melhor a esse povo. E como ele faz isso? Então Deus se revela através do seu Filho, né? Se ontem foi os profetas, hoje Deus se revela através de seus filhos. E poderíamos dizer, né, que Jesus é o profeta dos profetas, né? É o sumo profeta, vamos dizer assim. Por quê? Porque mais do que falar aquilo que ouviu de Deus, né? É o Filho, é aquele que revela plenamente o que Deus é de verdade. É o grande mensageiro de Deus. E ninguém, né, pode falar melhor de Deus do que o seu próprio Filho, que é Deus mesmo, né? Mostrar quem Deus é de verdade. Então esse foi o grande papel e a grande importância de Jesus, né, para todo aquele povo e para todos nós. Nos mostrar, né, como que Deus é, aquele Deus da aliança, né, que o povo era chamado a ser fiel. Então Jesus vem mostrar para nós esse Deus que nos ama de uma maneira incondicional, né, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua doação total. Uma doação tão total, que permitiu que o seu Filho morresse na cruz, mostrando a sua fidelidade e a sua doação, né, para todos nós. Com a morte do Filho na cruz, o Filho demonstra como é grande, né, o amor do Pai para com todos nós. E às vezes corremos o risco de pensar, com a morte de Jesus na cruz, será que tudo acabou? Aquele projeto que Deus tinha de resgatar e salvar o seu povo, acaba ali na morte de Jesus na cruz? Nós sabemos que não, né? Com a morte de Jesus na cruz, ali tudo começa, porque Jesus ressuscita, né? A vida vence a morte. E aqui então, aqui começa tudo, né? Com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, começa-se uma nova história, uma nova forma de se viver a fé. E Jesus, que tinha convidado pessoas para caminhar com ele, foram escolhidos, né, para caminhar com Jesus, para aprender com Jesus e para testemunhar. Então esses que nós chamamos de apóstolos, foram os grandes testemunhas dessa ressurreição de Jesus, né? Eles que, fortificados pela força do Espírito Santo, começaram a anunciar, né, pelas ruas, pelos lugares, mesmo sendo perseguidos, eles anunciaram que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado. E através desse seu anúncio, né, desses apóstolos, daqueles discípulos de Jesus, começam a surgir as primeiras comunidades cristãs, né? Aqueles primeiros que começaram a se unir para seguir Jesus, para serem fiéis
aquilo que Jesus pedia. E esse povo, essa comunidade, essa igreja que se formava, começou então a se espalhar pelo mundo conhecido naquele tempo. Mas para continuar nossa reflexão, vamos ouvir um pouco daquilo que a palavra de Deus fala para nós. Vamos cantar, aclamando o Evangelho. Que arda como brasa tua palavra e renove esta chama que a boca proclama. Que arda como brasa tua palavra e renove esta chama que a boca proclama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que eu vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro catequista, foi de propósito que eu escolhi esse evangelho para podermos ler, meditar nessa nossa formação sobre a palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos entender, né, o porquê desse evangelho. Mas o seguinte, como vimos, né, com a ressurreição, com o testemunho dos apóstolos, começam a surgir as primeiras comunidades, essas comunidades começam a se espalhar, então essa igreja começa a se espalhar, e essas primeiras comunidades, elas se reuniam para poder rezar, né? O material, o livro que elas tinham para poder rezar era o Antigo Testamento, né? Apenas o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia, como nós sabemos, né? Que ele vem a ser escrito bem depois, e essas primeiras comunidades, lendo e meditando o Antigo Testamento, elas começaram a perceber, né, ali meio que veladamente, começaram a perceber que tudo aquilo que se estava escrito no Antigo Testamento falava, às vezes de uma forma não tão clara, de Jesus, do Messias. E aí o evangelho que eu li hoje, Jesus fala para eles claramente: eu vim se cumprir tudo aquilo que estava na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então Jesus e as primeiras comunidades rezando o Antigo Testamento, ali no seu início, começaram a perceber isso, perceber aquilo que Jesus lhes tinha falado enquanto caminhavam com eles, e logo após a sua ressurreição. Então Jesus e as primeiras comunidades percebem isso muito claramente, né? Jesus é a realização da espera prometida ali no Antigo Testamento. É o Messias esperado. E isso dava um novo vigor para aquela comunidade que estava surgindo.
Olha só o que está no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Olha o que Jesus fala. Vocês examinam as Escrituras porque pensam encontrar nela a vida eterna. Ora, são elas que falam a respeito de mim. Olha Jesus relembrando e reafirmando para aquela primeira comunidade, aquelas primeiras comunidades que estavam surgindo, que aquilo que se falava no Antigo Testamento falava de Jesus, esse Jesus que surgia. Então, para nós cristãos, a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro, é uma biblioteca que fala toda de Jesus. O Antigo Testamento nos apresenta, nos prepara a chegada de Jesus, e o Novo Testamento nos fala das realizações, daquilo que Jesus fez e das comunidades que surgiram, das primeiras comunidades que surgiram a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, toda a Palavra de Deus, ela nos leva a conhecer Jesus Cristo. Se no Antigo Testamento se fala de Jesus veladamente, né, meio que escondido, no Novo Testamento temos a encarnação de Jesus na sua história. Então, é Jesus que vem, que se faz um de nós, mostrando assim, né, Jesus mostrando que através de seus gestos, que o amor misericordioso, por seu amor misericordioso, ele mostra que o Pai é muito próximo de nós. Não é aquele Deus distante, um Deus que vigia, um Deus que castiga, mas é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus que se compadece do seu povo. Vimos também o surgimento, né, das primeiras comunidades cristãs, né, lá nos Atos dos Apóstolos, né, quando se fala das viagens de Paulo, da figura de Pedro, e nas cartas de Paulo, de Pedro, de Judas, de Tiago, de João. Então, essas primeiras comunidades que vão surgindo em torno daqueles que dão testemunho de Jesus. E a certeza de que nós não estamos sozinhos. Então, a Palavra de Deus vem nos lembrar disso. Nós, meu irmão, querido catequista, nós não estamos sozinhos, né? O Espírito Santo é a nossa força e a garantia de que Jesus está sempre conosco. Sempre conosco. Não é à toa que lá nos últimos versículos da Palavra de Deus, da Bíblia, do Apocalipse, está o seguinte, né? E nós dizemos para poder encerrar: vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Esse é o último versículo da nossa Bíblia, do livro do Apocalipse. Na certeza de que esse Jesus caminha conosco. E a Palavra de Deus é a história desse Deus que caminha. Desse Deus que preparou a vinda do seu Filho no Antigo Testamento. Desse Deus que se revela no seu Filho e que se revela como um Deus amor. E a missão nossa de catequistas é fazer com que os nossos catequizandos possam, a cada dia, se apaixonar mais e mais por esse Deus. Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a realizar essa missão. Vamos cantar um pouquinho para encerrar. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero
semear alegria, pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Caro catequista, então esse foi o nosso, vamos dizer, esse nosso último encontro refletindo sobre a palavra de Deus. Claro, se vocês tiverem alguma sugestão, né, sobre a palavra de Deus, pode passar para a Rosana, que nós vamos tentar, né, refletir. Mas se Deus quiser, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a fazer uma caminhada, um voo panorâmico, né, sobre o catecismo da Igreja Católica, né, devido à importância que ele tem no nosso trabalho, para que nós possamos conhecer mais a nossa igreja e, conhecendo, poder amar. Né? Vou dar a bênção, pedindo ao nosso bom Deus que possa derramar todas as graças e bênçãos sobre você, catequista, né? E obrigado por estar nos acompanhando nesse tempo de dificuldade, mas conhecendo cada vez mais aquilo que Deus quer de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.